Alô galera, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, hoje com um convidado mais do que ilustre. Claro que eu estou falando do Dr. Marcos Soares, presidente da OAB Rio, subseção Barra da Tijuca. Olha, ele hoje vai tratar de muitos assuntos, como por exemplo, da política atual nesse país, que é uma bagunça, tá certo? Esse é meu ponto de vista. Agora, o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças, é verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal Daniel Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Olha só, doutor, agora vamos para esse bloco aqui, né? Onde a gente vai falar do sistema do Tribunal de Justiça do Rio. O senhor considera hoje o sistema do Tribunal de Justiça do Rio falido? Essa seria a palavra mais adequada a esse sistema? Haja visto tantos problemas que vocês advogados enfrentam? Daniel, desculpa até a risada aqui, mas o sistema do Tribunal de Justiça ele passou a ser uma entidade maligna na vida da gente, né? Porque é um sistema extremamente falho, é um sistema que causa muitos problemas. Você tem uma ideia, em abril do ano passado, esse sistema passou um mês sem funcionar. Você imagina o que é um sistema que tramita os processos, todos eletrônicos, sem funcionar. Isso gera uma sequência de uma reação em cadeia, que primeiro os processos não andam, segundo as decisões não saem, terceiro os advogados não conseguem trabalhar, ou seja, não conseguem receber, né? Porque a grande maioria da advocacia precisa que o processo ande para que ele possa receber o dinheiro a partir do momento que o cliente recebe, né? Então é terrível. Hoje nós temos dois sistemas diferentes em funcionamento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e os dois sistemas são ruins. Os dois sistemas não funcionam bem. Existe um chamado PJE, que é um sistema que foi copiado da Justiça Trabalhista, e foi trazido para a Justiça Estadual, em que foi instalado, né, e os servidores, os juízes não foram treinados para usar esse sistema. Então, uma decisão que no sistema anterior, no DCP, ela poderia ser lançada e publicada em 5 ou 10 minutos, no PJE, segundo os juízes, né, e os servidores falam pra gente, é uma quantidade, são horas para isso acontecer. E mais, os sistemas funcionam concomitantemente, e aí vai a parte tragicômica da história. Não se comunicam. Um sistema não comunica com o outro. Um processo não consegue localizar o outro. Então, rapidamente, para poder entender, você tem uma execução que foi distribuída num sistema DCP. Quando você vai embargar essa execução, você embarga no PJE. E o sistema não avisa que você embargou. É como se você não tivesse se manifestado sobre aquela execução. Isso eu estou dando um exemplo assim de uma das coisas que acontece. Mas a advocacia, ela vem lutando, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, do Rio de Janeiro, ela vem fazendo um trabalho intenso junto ao tribunal para que o tribunal possa melhorar o sistema. E a origem desses problemas, segundo nos foi passado, é a falta de investimentos. O tribunal ficou muito tempo esperando para investir em bons computadores, em segurança.
E aí o tempo foi passando, a pandemia veio, todos os processos passaram a ser virtualizados, porque não tinha outro meio de se trabalhar, não podia ter um contato físico, né? Então teve que tudo ser eletrônico, e aí os servidores não suportavam. E será que o leigo não poderia perguntar se não há algum tipo de interesse por trás desse sistema não funcionar, doutor? Olha, é difícil a gente avaliar uma questão de interesse. Eu acho que é uma questão de falta de cuidado, muito maior do que uma questão de interesse. Incompetência? Tá? Eu não quero usar essa palavra, falta de cuidado. Porque assim, a quem é bom para um sistema não funcionar, quem sofre com isso só são dois players né, da justiça. As partes, né, principalmente aquela que quer um provimento jurisdicional, e os advogados. Porque, né, data vênia, os servidores, juízes, desembargadores, eles têm um salário garantido. Se o sistema passar um mês sem funcionar, o salário vai cair na conta. Se eles passarem um mês em casa, o salário vai estar na conta. Se o advogado passar um mês sem trabalhar, ele não vai ter comida em casa. Se o sistema não funcionar, aquela pessoa que está no hospital aguardando uma decisão, né, para fazer uma cirurgia, vai morrer. Uma família vai ser destruída. A quem interessa isso? Eu sinceramente, Daniel, eu acho que isso não é feito, né, de forma intencional, buscando a morosidade da justiça. Não é. Eu acho que é uma questão administrativa que deveria, inclusive, ser apurado. As responsabilidades. Quem foram os administradores, né, do tribunal que deixaram de investir, e o tribunal tem dinheiro de sobra, que a justiça do Rio de Janeiro é a justiça mais cara do Brasil. Ah, é? É, nós temos aqui uma justiça... Mas uma pergunta, os administradores são considerados funcionários públicos? São, na verdade, os administradores são né, o presidente do tribunal, que é desembargador e todos... Pois é, mas aí a gente entra naquela velha situação da reforma administrativa, porque ele sabe que se apurar ou não, ele não é demitido, né? Tá tudo fazendo tanto faz como tanto fez, então fica sempre essa situação de impunidade. Se o cara sabe que o dele está na reta, será que ele estaria tão despreocupado, né, a ponto de deixar a coisa chegar nesse ponto, já que tem dinheiro, né? Tem. Colocar ali, o Tribunal de Justiça chegou a emprestar dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro. O fundo do Tribunal de Justiça é um fundo riquíssimo, né? Os prédios, a gente pode lá ver aqueles prédios que hoje estão ficando quase que obsoletos, né, por causa de toda a dinâmica processual eletrônica, são prédios de mármore, né, salas suntuosas, né? Isso é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que está sendo gasto ali. Será que nós precisamos desse luxo para ter a qualidade, as decisões que nós temos? Olha só, e existem juízes, desembargadores e servidores públicos que são exemplares, assim como em qualquer área. Qualquer área. Eu, quando eu falo de reforma administrativa, quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla, eu não falo que não exista funcionário público bom, pelo amor de Deus. Ok? Eu tô falando o que eu vejo aí, o que todo mundo tá vendo, né? Quando existe um fenômeno Gabriel Monteiro, existem outros fenômenos aí que batem firme no funcionário. Não tem que existir, meu amigo. CLT é demitido, eu sou prestador de serviço, não presto mais meu serviço, se eu fizer uma porcaria de serviço, então o cara que é um bom servidor público, ele não vai se incomodar em hipótese alguma de ser demitido se não executar bem o papel dele. E qual é o papel desses administradores? Fazer a coisa funcionar, meu amigo. Tá demais, né? Como é que o cara chega pra mim e fala pra mim aqui, desculpa falar cara, mas que a gente fica tão indignado com tudo isso que a gente acaba sabendo, que o Estado do Rio de Janeiro é o mais rico. Né? O tribunal da cidade do Rio, né? O Tribunal do Estado, né? Do Estado do Rio. Justiça do Estado. É o mais rico. E aí, é má vontade, é desinteresse, é despreocupação. Não vou ser demitido. Então é isso que eu bato na tecla da reforma administrativa. Mas continua aí a sua consideração sobre isso. Eu acho que você tocou num ponto que é de extrema importância, né? Se o poder público fosse aplicado a regra da iniciativa privada no poder público, nós teríamos uma eficiência muito maior. E a eficiência, né, é um dos princípios que regem o poder público lá pela Constituição, no artigo 37. Mas a gente de fato vê que não é assim que funciona. Né? Um diretor de uma grande empresa, né, um diretor de tecnologia, que deixa de investir recursos que ele tem
Ele é cobrado. Para a melhoria do seu sistema, e esse sistema falha de uma maneira bizarra, a ponto da empresa paralisar um mês, o que vai acontecer com esse diretor? Vai ser demitido. No mínimo. No mínimo. Isso se não for também acionado e em cobrado. processo, exatamente. Mas isso é muito sério. No poder, é muito como sério. Como o senhor falou, o advogado vai ficar sem comida e a pessoa que está lá no leito de hospital ou está esperando um processo vai ficar lá, Deus dará, né? Exatamente. Enquanto o bonitão tá pingando na conta dele. Por isso que eu sou contra mesmo, não ter reforma administrativa. Tem que ter reforma administrativa e ponto final. Minha opinião é essa. E vamos lá. Aí o senhor, né? O senhor tá falando do sistema que é falido, o senhor começou com uma risada sarcástica, só podia ser assim, né? Porque depois que o senhor falou tantas outras coisas foram bem piores do que a risada que ele deu no começo, né? Tô até ficando nervoso aqui, e não é cena, não. Porque a gente fica nervoso mesmo, sabendo de umas paradas dessa que ocorrem, que é surreal, cara. É surreal isso aí. Aí vamos lá, na sua opinião, qual seria a solução para esse entrave da justiça? Seria isso que eu falei agora, que o senhor também concluiu, complementou, né? Olha, nós temos um problema gravíssimo no nosso judiciário. O nosso judiciário, ele não entrega a prestação jurisdicional adequada, né? Nós temos juízes completamente abarrotados de serviço. Nós temos servidores públicos, né, com uma ineficiência absurda, né, uma falta, escassez de mão de obra, né, falta de investimento em tecnologia. Então eu acho, Daniel, que falta um pouco de tudo. Faltam mais juízes, né? O Brasil ele tem uma taxa, não é natural você ter um juiz que no cartório dele, né, na vara, como se fala, ele tem 12, 13, 15 mil processos. Você consegue imaginar 15 mil pastas, você saber o nome daquelas pessoas todas, você julgar? Você não vai conseguir. Você vai fazer em lote. Isso que uma pasta tem milhares de páginas, né? Sim, os processos... Tem 15 mil processos com várias mil páginas. Sim, dentro do processo. Os processos são enormes. Enormes. Os processos são enormes. E o juiz ele tem que conhecer daquele processo... Inteiro. Para ele poder decidir, para ele aplicar. Lembra que nós falamos lá no outro bloco? Pegar a lei feita de forma genérica e abstrata e aplicar no caso concreto. Então ele precisa conhecer. Na prática, o que a gente está vendo? Decisões em atacado. Então esse entrave, na tua opinião, a primeira coisa a ser feita seriam mais juízes. Concurso público, mais juízes, mais servidores e investimento em tecnologia. Investimento de forma séria em tecnologia. Dinheiro tem. O que falta é disposição e vontade política interna do tribunal. Boa vontade, né, de fato, né? Em todos os âmbitos. Isso aí. Alô, galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.